Boa noite, todos e todas, queridos amigos do Evangelho da Noite, mais uma vez reunidos, dando graças pela semana que recebemos, desde a última reunião. E também aurindo todas essas vibrações que vêm do alto até nós. Estamos aqui nos colocando a postos para mais realização de mais um culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Então, vamos nos preparar para realizar o culto do dia 15 de junho de 2023. Quando então vamos apreciar o final do Evangelho de Marcos, do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, que eu falava da outra vez que era um capítulo longo, vai até o versículo 72, e hoje nós iremos verificar, estudar, nos debruçar sobre os últimos versículos que são reservados e classificados pelo Pastorino, agora de 66 até 72, tá? Mas, como todo mundo sabe, para fazer ambiência, nós iremos ler uma página iluminada do livro Vinha de Luz, que nessa noite é a lição 89, na intimidade do ser. Olha que maravilha isso. Isso é na intimidade do ser. Vou botar a luz mais para cá. Ai, ai. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos em entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso é Paulo, na sua carta aos Colonenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o Cristo inspira. Não basta. É muito importante se valer dos sentimentos sublimes que o Cristo inspira, mas se ficar só nisso, quer ver? É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada para proteger os interesses espirituais de seus irmãos. A jornada evolutiva, no entanto, é preciso encarecer o testemunho. Não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos
de entranhas de misericórdia, entre aspas, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espíritas sinceros encontrarão luminosos estímulos nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus. E graças, naturalmente, ao nosso patrono São Francisco de Assis e também à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, assim como os nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, que tanto nos envolvem e nos assistem, como o fazem nesse momento, para que possamos todos reunidos, essa espiritualidade e os encarnados que se apresentaram, celebrar o Evangelho da Noite, esse culto maravilhoso, esse banquete espiritual, esse congraçamento de almas, e podemos efetivamente instituir o culto do Evangelho da Noite no nosso lar, de forma que possamos ser visitados pelas equipes espirituais do Altíssimo, do além do Altíssimo, que irão realizar a parte espiritual do Evangelho da Noite em nosso lar. Para isso, Senhor, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu falava, nós hoje fecharemos o capítulo 14 de Marcos, e vamos apreciar do versículo 66 até o 72. São dois, está separado em duas lições. De 66 a 68, primeira negação de Pedro. E de 69 a 72, outras negações. E o Marcos descreve assim: e estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro a aquecer-se, encarando-o, disse-lhe: também tu estavas com o Nazareno, Jesus. Mas ele negou, dizendo: não sei, nem entendo o que dizes.
e foi para fora, para o alpendre. E o Pedro saltou fora, vamos lá. E vendo a criada veio de novo dizer aos presentes: este é um deles. Mas ele de novo negou. E depois de pouco, outra vez, os presentes disseram a Pedro: realmente és um deles, pois também és galileu. E ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem, de quem falais? E imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra que lhe disse Jesus, entre aspas: antes de o galo cantar 2 vezes, 3 me negarás. E tendo caído em si, chorava. Profundo, não? Para você ter uma ideia, os 2 subtítulos que para fazer o estudo o Pastorino separou, primeira negação de Pedro e outras negações, todos os 2 são relatados pelos 4 evangelistas, né? Até o João, que não é muito, né, de necessariamente abordar as mesmas passagens dos outros, mas ele sentiu necessidade de colocar essas. Eu imagino por quê. Porque tem vários, de novo, né? O tempo todo, desde que o Jesus estava fora da cidade e pediu para o Pedro, e se não me engano o João, irem lá na frente para arrumar o lugar onde eles iam ceiar e entrar na cidade, né? Tem um burrico com o filho, aí depois ele vê um homem com um cântaro. Onde é que o Senhor vai cear? Então o homem já tinha sido avisado. Depois eles ceiam, depois eles vão para o Getsemane, depois Jesus é pego, foi trazido para o pátio a gente chama de casa, mas aquilo era meio fortaleza, meio sinagoga, meio sinédrio, do Caifás, que era o sumo sacerdote. E aí foi levado para lá, para o átrio, né, o pátio interno. E lá no pátio interno, depois que Pedro entrou, que a gente viu na semana passada, que foi através de João, né? Quer dizer, na verdade, dos apóstolos, os únicos 2 que estavam lá dentro eram Pedro e João. Pedro não tem testamento, não tem evangelho. Então, você tem o Marcos e o Mateus, que eram apóstolos, narrando isso, porque provavelmente ouviram depois. O Lucas, porque entrevistou Maria e os apóstolos. E o João, porque estava lá, ele que botou o Pedro para dentro e viu esse desenrolar. Então você vê, olha isso aqui. Pedro estava lá, o João também estava lá. Mas todo esse desenrolar é só com Pedro. Então, chama atenção, que as pessoas têm ideias. Puxa, mas Pedro negou e renegou Jesus, né? E ver esse tópico, né? Marcos 14, de 69 a... Não, eu vou lá para começar do início. Não é do 69 a 72. É o 66 a 68, né? 66, 67, 68, a primeira negação. E estando Pedro embaixo, no pátio, que
fortaleza tinha 2 andares. Inclusive, Jesus parece que estava preso lá em cima, sendo pré-interrogado, né, ilicitamente, porque não era para fazer interrogatório à noite. Mas esse interrogatório daí era preparatório. Quer dizer, eu não estou justificando, não. Não era para fazer, não era para fazer. Eles fizeram, mas também não tinha valor legal. Era só para saber o que eles iam usar contra Jesus, entendeu? Qual a alegação. E aí, o Pedro lá embaixo no pátio, se aquecendo lá com os empregados e seguranças do sumo sacerdote em volta da fogueirinha. Faz frio lá de noite. Chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro aquecer-se, encarando, disse-lhe: também tu estavas com o Nazareno Jesus. Estou te conhecendo. Mas ele negou, dizendo: não sei, nem entendo o que dizes. E foi para fora para o alpendre. Ele foi lá para aquela parte coberta na entrada da fortaleza do Caifás. Ou seja, desconversou e meteu o pé. Primeira negação. Aí vem as outras. Por que Pastorino já botou as outras? Vamos ver aqui. E vendo a criada, veio de novo dizer aos presentes: este é um deles. Mas ele de novo negou. E depois de pouco, outra vez os presentes disseram a Pedro, na verdade um dos presentes: realmente, és um deles, pois também és galileu. E ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço de quem falais. Não conheço o homem de quem falais. Imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra que lhe disse Jesus: antes de o galo cantar 2 vezes, 3 me negarás. E tendo caído em si, chorava. Por que essa passagem fascina tantos evangelistas? Você quer ver uma coisa também? Foi o João que disse que o Pedro, quando vão prender o Jesus, o Pedro corta a orelha de um dos empregados do sumo sacerdote. E aí o João como é que sempre dá mais detalhe, né? Nesse caso aí que ele presenciou. Disse um dos servos do sumo sacerdote, depois que a mulher já presenciou 2 vezes. Quer ver? Disse um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro cortara a orelha. Não te vi eu no jardim com eles? Estava de noite, escuro, mas ele viu o vulto de Pedro lá cortando a orelha do... ou é do irmão, esse aí é o irmão do Malcolm, né, o que está lá o tal do empregado lá do sumo sacerdote, que o Pedro, no momento de ímpeto, cortou a orelha na frente de Jesus. Esse daí é o parente do Malcolm. Eu não sei, ou ele é irmão ou ele é sobrinho. A questão do Pedro lembrar que antes, agora eu estou olhando em Mateus, que antes de o galo cantar 3 vezes, antes de o galo cantar, aí não fala 2 vezes, 3 vezes me negarás. Vamos ver o que fala Lucas. Antes de o galo cantar hoje, 3 vezes me negarás.
Em João, nem fala nada. Fala só, de novo, então, Pedro negou e imediatamente o galo cantou. Por isso que agora, na segunda passagem, o Pastorino põe outras negações. Porque existe um inventário de quantas vezes Pedro negou, rolando aí há mais de 2000 anos. Então, tem gente que diz que ele negou 7 vezes, tem gente que diz que ele negou 3, que tem gente que diz que ele negou 5. Enfim, a questão é, Jesus sabia que ele ia negar. E a outra coisa que o povo se rasga mesmo, tirando dessa passagem que o Pedro é um covarde. A covardia de Pedro, ou o recuo de Pedro. Porque vocês vão lembrar que essa história que o Cristo falou isso daí, antes que o galo cantar 2 vezes, 3 me negarás, que essa é a fala do Cristo, vamos lembrar que era um contexto que Jesus estava falando, preparando eles, que ele ia ser pego, ele ia ser vilipendiado, ele ia ser torturado, né, maltratado e, por fim, crucificado e morto. E aí o Pedro fala, não, que isso, Jesus, jamais deixaremos uma coisa dessa, não sei o que lá. Aí, não, eu não sei os outros, mas eu não deixaria. E aí Jesus fala, Pedro, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 me negarás. Mas isso, você vê, as interpretações, por isso que essa parte daí é enorme na hora de fazer a exegese, tirar a mensagem, porque todas elas, cada etapa tem um número de lições, de pontos e, na verdade, da posição de cada um ali. Então eu venho sempre lembrando, primeiro, que já aconteceu, já foi visto nos cultos anteriores, a posição de Judas. Então Judas não é aquele apóstolo maldito, traíra, horroroso. Aí tanto é que nenhum dos apóstolos, os outros 11, nenhum discutiu isso. Judas entregou lá na cara de todos os outros 11, né? Entregou. E os outros 11 não voaram em cima de Judas, voaram, o único que fez foi Pedro, em cima de um dos, ou era servo, ou era guarda do sumo sacerdote. Que foi Pedro, num arrobo de livre-arbítrio, cortou a orelha do cara. Mas eles estavam em desvantagem, né? Porque o sumo sacerdote mandou um pequeno exército ir lá pegar. Então você vê que Jesus trabalhou muito a cabeça deles antes disso tudo acontecer. Não reajam, não arrumem quizumba com o pessoal do Sinédrio, muito menos com o de Herodes, muito menos com o de Pôncio Pilatos. Então, a primeira instância de organização política era Pôncio Pilatos. Então, e depois Jesus ficou andando preso, nem sempre com tantos guardas, entre um lugar e outro, ou seja, os apóstolos poderiam ter organizado uma rebelião com mais o povo que tinha umas centenas de pessoas lá seguindo Jesus. Seguindo mesmo, desde lá do batismo de João. Tanto é que no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, no final do primeiro capítulo, bota lá,
como o Judas se suicidou, ficaram 11 apóstolos. E aí eles fazem uma eleição lá para eleger um 12º apóstolo para pegar o lugar, ficar no lugar de Judas e voltar a recompor os 12. E aí a chamada é a seguinte: que se habilitem aqueles que estão conosco desde o início, desde o batismo de João. Então tinha gente para... Só se habilitaram 2. Pelo menos é o que é narrado. Mas tinha mais gente que seguia. Tá? Vamos lembrar que a espiritualidade, ela tem sempre um grupo naquela faixa de onda, tá? E pessoas para desempenharem as tarefas. E aí a criada é aquela, a primeira lá que estava na porta, que o João fala, deixa ele entrar, né? Pede para o Pedro entrar, porque o João era conhecido lá do... João bom, isso aí já tem a especulação, como é que João era conhecido da criadagem do pessoal que fazia a casa do sumo sacerdote funcionar. Possivelmente por ele ser pescador e fornecer peixe lá para casa. Mas o Pedro também era pescador e, bom, não sei se fornecia peixe, de repente não. Mas provavelmente também pelo seguinte: tem a discriminação pela fala. O sotaque de Galileu do Pedro era pior, né? E aí o povo já ficou, o João já era mais aprumadinho, né? Já falava com um sotaque assim menos bandeira, vamos dizer. E aí... E o João já era meio da casa, né? Então você vê que a questão, a lição é em cima de Pedro. Esse Pedro que cortou a orelha de Malcolm, esse Pedro, Jesus colou ela no lugar para não dar problema, né? Mas você vê também isso, né? Jesus botou a orelha, num dos evangelhos diz que decepou a orelha. Se não me engano, foi Lucas lá atrás. Narra o episódio dizendo que Pedro decepou a orelha arrancou fora. Era uma espada pesada, faz assim, e Jesus botou no lugar. Você vê, mesmo com os sinais, eles são completamente avessos, né? E são completamente impermeáveis a esse ensinamento, a esses sinais, né? Mesmo os homens ali que foram prender podiam ficar assustados. Nossa, ele botou a orelha, está no lugar de novo, direitinho. Nem deram bola. Então a gente está falando dessa posição questionada do Pedro. E aí mas ele renegou Jesus, ele não procedeu direito, ele caiu fora. Ele é covarde. Pensa bem, gente, eram 12 apóstolos. Dos 12, lá no pátio do Caifás, que foram os 2 que foram acompanhando o Jesus depois de preso, só tinha 2, o Pedro e o João. Se o Pedro fosse covarde, era só ele não ir. Ele nem ia. Ele foi lá para justamente estar ali numa posição de que qualquer coisa eu vou me apresentar. Assim, como ele disse lá para Jesus, não tem problema, se for para morrer por ti, eu morro. Né? A questão não era essa. A questão era estratégica. Ele não queria ser preso também, e, bom, o que eu ia fazer com ele não se sabe, mesmo que prendesse, né? Mas aí ele também preso não ia ajudar. Ele queria continuar ali, vendo as coisas acontecerem, para que, se ele pudesse fazer alguma coisa, ele estivesse, então, em posição de fazer alguma coisa, reagir, né? Essa que era a posição. Ele negou por isso. Agora, essa finalização, quer ver? Aí o galo cantou.
Você vê que se cantou 2, se cantou 3, né? A questão é, na última negação, em seguida o galo cantou, né? Ele fala, não conheço, em Marcos, que é o que a gente está seguindo, não conheço o homem de quem falais. Imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. Isso é em Marcos. E em Mateus, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Não cita quantas vezes ele já havia cantado. Em Lucas. E voltando-se, o Senhor... em Lucas tem um detalhe a mais. Mas Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E imediatamente, ainda falando ele, o galo cantou. Lucas. E voltando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe disse, antes de o galo cantar, hoje 3 vezes me negarás. E indo para fora, chorou amargamente, relato de Lucas. Em Mateus, indo para fora, chorou amargamente. Relato de Marcos, e tendo caído em si, chorava. E João, de novo, então, Pedro negou e imediatamente o galo cantou. João não fala desse choro. Então, eu acho significativo pelo seguinte, porque João era o único que estava lá. Os outros 3 não estavam. E a questão, aí o povo diz, ele foi traíra, né? Foi covarde, e depois que aconteceu, a terceira negação, do galo cantar, e tendo caído em si, chorava, e indo para fora chorou amargamente, e indo para fora chorou amargamente. Chorou amargamente Mateus e Lucas. João não fala nada, e tendo caído em si chorava, é o de Marcos. A questão toda é a seguinte, provavelmente chorava, não, eu traí Jesus, porque ele sabia que ele não tinha traído. Ele estava ali, para o que desse e viesse. Você vê que é uma lição que João não participa. Podiam também ter implicado com João. E o João era mais conhecido da casa. Mas João também andava com Jesus. Inclusive, na hora que Jesus foi preso, João estava lá. Só não cortou a orelha de ninguém. Entende aqui a lição? A questão é o vínculo do Pedro com Jesus. Não, Jesus, não, se for para morrer contigo, eu morro. E aí, Pedro, você vai me negar. No sentido assim, você está pronto, mas não está 100% pronto. Eu não separei essa passagem, mas tem uma passagem de Jesus que fala para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, porque na verdade o que acontece? Aquilo que eu sempre chamo a atenção, os apóstolos eram pessoas do mundo. Tinha um melhorzinho, tinha um piorzinho, tinha um que tinha que labutar mais, né? Tinha o Tomé, que mesmo com todos os irmãos e Maria dizendo, não, Jesus apareceu, ele está vivo? Não, dá licença. Eu só acredito vendo, e ainda não basta ver não, tem que enfiar o dedo na ferida. Entende? Cada apóstolo tinha, né, um nível energético, estava no meio do caminho. A conversão, e eles vão chegar lá todos, se dá depois da morte do Cristo. Quando Cristo morreu, não tinha ninguém convertido. Né? Vamos botar assim, né? Talvez João, que João já era um espírito, João evangelista, tá? Já era um espírito evoluído, e vamos lembrar que ele é o único, vou te falar mais, é o único homem no pé da cruz. Tem ele e 4 mulheres. A Maria Madalena, tia de Jesus, e a Salomé, que era Maria Salomé, que eram 4 Marias praticamente.
e estavam lá no pé da cruz. E João, um garoto de 23 anos. Entende que não era qualquer espírito? E aí, essa lição é uma lição em cima de Pedro, que o Pedro fala da conversão de Pedro. Todos fecham e, tendo caído em si, chorava, menos o João, porque o João já... Bom, para mim tá óbvio. Todos os outros três já falaram, não vai ser eu que vou falar. Entendem isso? É muito profundo. Porque depois a conversão do resto é capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, quando eles são batizados no Espírito Santo. Quando Jesus vem durante 40 dias falar para eles: eu existo, existe um outro mundo, eu estou aqui, né? Eu vou falar todas aquelas coisas que vocês já sabem e muito mais. Ainda vou enviar o Consolador prometido no futuro. Já imaginou isso? É isso. Vamos lá agora passar para o nosso passe fluídico terápico. Quando vamos nos posicionar de forma confortável e nos ligarmos à egrégora do Evangelho da Noite, do patrono de São Francisco de Assis, nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões, de onde virão esses fluidos para nos dar o passe. Vai dar um passe na nossa casa toda, tá? Pessoas que moram e no ambiente físico e espiritual. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor. Ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao
Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e toda a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, e a nossa egrégora da nossa família, os nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões individuais e de família. Senhor Jesus, queremos rogar para que o nosso lar possa ter sido sanitizado com álcool 70 espiritual, que tenha sido fluidificado, reharmonizado e reenergizado, e que as possíveis vibrações, não passíveis de serem transmutadas possam ter sido conduzidas para a região na Terra, nesse orbe, que é a região de transmutação das vibrações. Possa ter sido, então, encaminhada por essa maravilhosa egrégora espiritual do Evangelho da Noite e a nossa também. Jesus envolve, abraça e conduz a cada um de nós de forma que a força dos arcanjos possa entrar em ação e possa nos untar. O arcanjo São Miguel com a proteção, o arcanjo São Rafael com a reenergização, no sentido, reenergização e reharmonização, e o arcanjo São Gabriel, que vem nos trazer o bom aconselhamento, a boa inspiração, no sentido de tomada de decisões que são ditosas. Jesus envolve-nos, abraça-nos e conduz-nos. Queremos mandar ainda um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de energia para os líderes espirituais e materiais do planeta, um quanto de energia para a transição planetária, um quanto de energia para a saúde de Gaia e dessa humanidade encarnada e desencarnada. Que todos possam ser abundantemente untados na graça de Deus. Vamos fazer agora 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas demandas e pedidos. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus, uma excelente semana na paz do Senhor.